Beleza, estamos de volta então, 10h08 agora, hora do nosso bate-papo, hora da nossa entrevista aqui dentro do nosso Atualidades. Pois bem, a Associação de Fibromialgia de São Miguel do Oeste, a AFISMO, foi constituída dias atrás, foi dia 15 de abril. E então, para a gente falar um pouquinho, não só sobre a fibromialgia, mas também sobre a criação da associação, né? Enfim, sobre direitos de pacientes, sobre direito, por exemplo, de atendimento prioritário e tantos outros. Estamos recebendo aqui a Carla Ismérico, que é a presidente da AFISMO, Silvana Toldo Ruschel, nossa sempre colega, e que é secretária da instituição, para a gente falar um pouquinho sobre isso. Amiga Carla, seja bem-vinda. Então, dia 15 tivemos a criação dessa associação. Vamos falar um pouquinho, então, né, sobre a associação em si, objetivos e tudo mais. Bom dia, minha amiga. Bom dia, a gente agradece a oportunidade de estar aqui falando sobre um assunto tão importante, né, que ficou muito tempo invisível no nosso município, e a gente quer dar visibilidade à nossa causa, né, a causa das pessoas com fibromialgia. A associação, então, ela surgiu justamente para isso, para dar visibilidade, porque é uma luta que a gente geralmente está sozinha, por mais que a gente tenha uma família que apoie, as pessoas só vão entender o que é ter a fibromialgia se elas sentirem. E aí a necessidade de unir as pessoas que têm fibromialgia numa associação é justamente dar um apoio emocional uma à outra, ter mais força para ir atrás dos nossos direitos, né? Então a associação surgiu para isso, né? Para não ser mais uma luta sozinha. Bom, Carla, você comentou sobre os direitos, né? Recentemente, né, a gente teve alguns direitos garantidos, né? Quem é portador de fibromialgia, você poderia falar alguns deles? Sim, nós temos já uma lei estadual. O nosso estado está bem adiantado, né, na legislação. Nós temos uma lei federal e agora, em fevereiro, foi aprovada uma lei municipal. Então, essa lei ela traz um amparo, né, da pessoa com fibromialgia enquanto pessoa como PCD, né? Foi reconhecida como PCD. E então, essa lei garante alguns direitos, como médico especialista, que seria um reumatologista, a medicação, que é uma medicação que hoje aqui no nosso município ainda não está disponível. Então, nós temos que comprar, né? São medicamentos caros, e muitos outros direitos, né? Mas a nossa principal causa no momento é para a gente ter um médico, né, reumatologista, que seria o médico que realmente dá o diagnóstico da fibromialgia, e a medicação, né? Bem como tratamentos necessários, fisioterapia, psicologia. Uhum. Silvana, seja bem-vinda ao Atualidades. Você poderia falar um pouquinho das dificuldades, o que o portador de fibromialgia tem que enfrentar, que eu sei que é muitas, né? Bom dia, Lu, Luiz Cláudio, os queridos ouvintes, que bom estar de volta aqui aos microfones da 103, né? E agora para falar de uma doença que ela é invisível, e até por isso que a gente usa o cordão de girassol, que é o cordão das doenças invisíveis, né? Daquela que você olha assim, você diz, mas o que tu tem? Por que você precisa dessa vaga especial, digamos assim, né? Se você não tem nenhuma doença aparente. Essa é um dos principais motivos, né? Então, a fibromialgia, você não vê que a pessoa tem fibromialgia, a não ser que ela esteja com muita dor e ela demonstre isso no seu olhar, mas a pessoa que tem, ela sente. A dor, eu acho que é o sintoma mais comum e difundido sobre a fibromialgia, né? Porque hoje dói no braço esquerdo, amanhã vai doer no direito, no terceiro dia a gente já não tem uma dor aqui, mas vai doer lá na coluna, lá nas pernas. Então, uma dor mutante que ela dá em vários membros, não tem um motivo aparente, às vezes ela dá por 5 minutos e passa, às vezes ela fica um dia inteiro incomodando. A gente tem também a fibrofog, que é uma névoa mental, onde que a gente acaba esquecendo o que a gente está falando. A gente tem um pensamento, às vezes, meio perturbado de não conseguir fazer as tarefas simples do dia a dia. Por exemplo, vou lavar a louça. A gente, às vezes, fica perturbado que não consegue organizar a pia para fazer esse serviço, o armário, sabe? É uma coisa muito estranha.
E essas dores, essas limitações, entre muitos outros sintomas, como o sono não reparador, e isso ocorre também conforme está o teu nível de estresse no seu dia a dia. Por exemplo, eu que perdi meu pai recentemente, eu fiquei 6 meses sem dormir. Eu não conseguia descansar e as dores começaram a vir resultando numa bola de neve que eu não aguentava mais de dor. Então, que eu precisei voltar para a medicação. Então, às vezes, a medicação só não é suficiente. Então, os sintomas, eles são muitos. E essas leis, elas vêm para mostrar que essa dor existe e para a gente conseguir alguns direitos, né? E a luta por conquistar esses direitos, porque por mais que a fibromialgia ela é equiparada a PCD, para esse processo, para você conseguir provar, ele é muito difícil. Vocês que são da área do direito também podem nos ajudar, assim, questão quando envolve INSS, por exemplo, muitas pessoas... O próprio laudo, eu acho que é difícil conseguir, né? O laudo a gente consegue, né? O médico coloca lá as suas limitações, os medicamentos e o CID. Só que aí o INSS diz na lei federal que você precisa de uma avaliação biopsicossocial para você ser enquadrado como PCD. O CIF. E aí, como que é feita isso? O INSS não definiu quais são essas regras para que isso ocorra. Então, essa é uma dificuldade. A aposentadoria especial também é um direito pelas leis, porém, como você consegue? A gente tem algumas associadas que nos relataram essa semana que tinham perícia no INSS, foi negada a continuação do auxílio-doença, não era nem um pedido de aposentadoria, algo mais... Era do auxílio-doença para continuar afastada do trabalho para poder fazer o tratamento, e esse pedido foi negado. Né? Então, assim, a gente chega até um momento e aí para. A gente tem já em Santa Catarina a carteirinha da pessoa com fibromialgia, que ela já vem, acho que é desde 2024, que tem essa lei estadual, ela é mais antiga do que a federal, que também nos dá a carteirinha. A carteirinha a gente tem passe livre em Santa Catarina para transporte, né? Então, por exemplo, eu preciso pegar um ônibus e ir até Florianópolis, sendo para tratamento ou não, a gente tem, esse é um dos direitos. E a questão do estacionamento também, como o PCD, as vagas especiais, preferências na fila. Isso é um dos lados, mas aquele lado, como a Carla comentou, da medicação, que ela é muito importante, ela é cara, a gente ainda não conquistou, né, via SUS. E questão dos tratamentos de saúde, eles até são ofertados, mas ele chega em doses homeopáticas, um processo muito lento. O retorno ao profissional reumatologista via SUS, ele que deveria, por exemplo, ser em 6 meses, a gente tem associadas que relatam que estão há 1 ano e meio esperando e essa consulta não sai, precisam se deslocar a Chapecó para ter esse tratamento via SUS, porque em São Miguel não há um profissional credenciado. Então, a dificuldade ela está grande. E essa união das mulheres, ela serve para a gente poder solicitar que esses direitos sejam conquistados novamente, né? Porque a lei está ali. E como que ele vai chegar para a população? Então, quem quiser participar, quem tiver, vou fazer um chamamento aí para o pessoal, né? Quem for portador de fibromialgia, quem quiser participar da associação recém-criada, como é que pode fazer? Como é que dá para fazer esse contato, Carla? Então, nós temos o nosso Instagram, né? Que é a FISMO 2026. E temos o meu telefone, né, que a gente disponibilizou provisoriamente. Tudo é provisoriamente, porque assim, a gente começou esse movimento há 1 mês e ele cresceu de uma maneira gigante. Hoje nós estamos em 100 e poucas pessoas no grupo já. E a cada dia novas pessoas com fibromialgia nos procuram. Então, posso deixar meu WhatsApp, se a pessoa quiser entrar em contato, né? É o 499-9193-0546. Vou repetir, é 991-93-0546. Ou nos procure na nossa rede social, né? As reuniões, como é que vocês têm feito? Como é que estão achando o local para fazer os encontros? Como é que estão administrando isso? Então, as coisas elas ocorrem de uma maneira mais lenta, porque nós ainda não temos o nosso CNPJ. Né? A nossa, como eu falei, eu comecei a unir essas mulheres há 1 mês atrás.
E aí eu não imaginava que fosse acontecer tudo o que aconteceu, né? Eu sou uma pessoa também que me desgasto porque eu quero fazer as coisas e eu corro atrás e quando eu vejo as coisas acontecem. Só que nós não temos uma sede física aqui ainda. O município ainda não... Na verdade, o município ainda não nos conhece, a gente não foi ainda conversar com a saúde. E nós nos reunimos em lugares diferentes, né? Para criar a associação. E esperamos futuramente ter uma sede própria para poder atender essas pessoas, né? A gente fala mulheres porque a grande maioria, acho que mais de 90% são mulheres. Nós temos um homem associado no momento e o homem ainda é pior do que a mulher porque ele tem todo o estigma, né, de ser o provedor do lar, né, de ser a pessoa forte. Então, para não me prolongar muito, né, a pessoa pode nos chamar. A gente vai acolher, vai explicar como funciona, né, para estar associado na FISMO. E ainda estamos em processo dos trâmites legais, né? A gente está com a documentação em cartório, então o cartório tem que aprovar, depois a gente vai atrás do CNPJ. Então ainda é um processo lento, mas as pessoas que nos procurarem vão ser acolhidas, vão ser direcionadas, como faz a carteirinha, né? E a gente vai buscar juntas, né, junto ao poder público, atender essas demandas, né, que nós temos mulheres, pessoas, eu falo mulheres, mas tem homem, pessoas muito carentes na nossa associação, que ou elas pagam uma consulta, ou elas compram medicação, ou elas comem, porque, entende, às vezes a pessoa vive com um salário mínimo. Eu consultei na semana passada, porque realmente não consegui mais esperar pelo SUS, eu paguei 580 uma consulta. E aí, como que essas mulheres vão pagar essas consultas? Pois é. Gente, sucesso para vocês, contem conosco, tá? Nosso bate-papo aqui com a pessoa da AFISMO, que é a Associação de Fibromialgia aqui de São Miguel. A entidade foi constituída agora dia 15 de abril passado, conversando aqui com a Carla Esmérico, que é presidente, com a Silvana Toldo-Ruxo, que é secretária. Obrigado pela visita e força na causa, tá, gente? Obrigada. Muito obrigada. Eu acho que é importante a gente ter esse espaço para falar um pouquinho sobre a doença, que ela é invisível, então a gente está conseguindo essa força bastante grande aqui da rádio também, e a população que nos acompanha aqui pode nos procurar, porque às vezes tem a pessoa que tem fibromialgia, mas tem aquela pessoa que também tem o seu comércio, sua farmácia, o seu estabelecimento de saúde, que também gostaria de se engajar na causa, então toda ajuda ela é bem-vinda neste momento. Então, contanto de a gente reunir pessoas com a doença e simpatizantes da causa que podem nos auxiliar em muitas coisas neste momento, nesse início, né, de associação. Obrigada, gente. Valeu, Carla. Obrigado também pela tua visita, minha amiga. Como disse, né? Força e conte com a gente. Obrigada. Despachante 001 aqui no